Estamos começando mais um programa na Pevocom. E hoje nós temos a visita de Eliane Consorte, que é presidente de uma associação protetora de animais. Você irá conhecer um pouco sobre esse belo trabalho em favor dos animais de nossa região. É um prazer ter você aqui, Eliane. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Você é natural de que cidade? Conte-nos sobre suas origens, sua infância, porque o importante são as pessoas aqui que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, conheçam um pouco do ser humano, da Eliane ser humano. Entendi. Eu sou de Campinas e nasci lá, né? Uma família grande, 8 filhos. E tive uma infância maravilhosa. Aquela infância que hoje a gente não vê mais as crianças tendo, que é brincar, correr, brincar na rua, esconde-esconde, pega-pega, subir em árvore, brincadeiras de criança, né, queimada. Então, minha infância foi deliciosa. Eu acho que a melhor fase da vida da pessoa realmente é a infância. Você passou por todas aquelas coisas que não se vê hoje. Não se vê mais, infelizmente. Tem algum detalhe da sua infância que você gostaria de estar relembrando? Eu sinto assim, uma fase que eu gosto muito, que eu falo que é a melhor fase da vida de uma pessoa, para mim foi a infância. Foi a fase mais marcante. Então, eu gosto muito de lembrar dos amigos, né? Amigos de infância, que até hoje eu tenho contato com uma ou duas pessoas, mas me lembra muito, tem boas recordações. E que local que você morava em Campinas, que você é? Na infância, eu morei no Taquaral, que é o bairro que eu mais gosto de lá. Então, Eliane, você falou que você nasceu em Campinas. Campinas. E o bairro que você morava? Porque Campinas é muito grande, né? Grande, uma cidade maravilhosa. Então, eu nasci no Jardim Proença, que é onde tem o estádio do Guarani, que é meu time campineiro. Mas a infância mesmo eu passei no Taquaral. O Taquaral é um bairro muito bonito lá de Campinas. É o bairro que, aliás, eu gosto mais, que eu mais tenho carinho. É onde tem a Lagoa do Taquaral, que é um ponto turístico. Mas eu morei um pouquinho mais afastada ali da Lagoa, mas era próximo. E é um bairro muito gostoso, um bairro bem familiar. E a gente tinha muitos amigos. Naquela época a gente brincava na rua, né? Não tinha o perigo que tem hoje. Não tinha essa preocupação? Não tinha, era muito bom. Era muito bom. A gente brincava, tinha horário para entrar, obviamente, né? Mas também tinha horário que a gente podia, depois da escola, fazer a lição de casa, depois tinha as atividades na rua, que a gente se divertia muito. Você disse que vocês eram em 8 filhos. 8 filhos. E seus pais? Fale um pouco dos seus pais. Então, meu pai, na verdade, ele não tinha uma profissão. Ele era meio que autônomo. Então, trabalhava com corretor, fazia bicos, né? Como a gente pode falar. Minha mãe, doméstica, trabalhava como doméstica. Meus irmãos começaram a trabalhar cedo, porque foi uma vida difícil. As pessoas reclamam de hoje, mas antigamente era muito mais complicado. Também não tinha tantas opções como existe hoje, né? A gente tinha uma vida mais simples. Então, os irmãos trabalhavam, os irmãos mais velhos. Eu sou os 3 mais novos, eu sou gêmea, tenho uma irmã gêmea comigo, que mora lá em Campinas. E o caçula. Então, a nossa infância acabou sendo melhor porque os irmãos aqui davam um respaldo, né? Inclusive financeiro para os pais. Sua família continua morando em Campinas? Grande parte, sim. Só tem uma em Paulínia e o resto está em Campinas. E eu aqui. Eliane, como foi sua adolescência? Fale um pouco, de repente tem algo que aconteceu na sua adolescência que faz você lembrar, ou de repente foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim, que dá essa lembrança para você? Minha adolescência foi muito boa. Eu comecei a trabalhar muito cedo também para ajudar, né, no sustento familiar. Mas aí eu trabalhava o dia todo, estudava, era bastante puxado, corrido. Mas o que marca muito são os bailinhos que a gente ia na época, você né? participava dos bailinhos também. Anos 80, tem uma saudade danada. 78, 80, então, época de bons filmes, boas músicas. E aí, sábado, a gente ia nos matinês que a gente falava, e domingo também. No sábado era no Guarani, e domingo era no Concórdia. Fazia aquela fila, aquela moçada, os passinhos. Então, me recordo muito disso. É uma época que eu gostei muito. E você continua ainda gostando dos bailinhos? Eu gosto. Ainda mais quando toca flashback, que era da minha época, que marca. Eu adoro.
É muito bom. E sua trajetória nos estudos? Então, eu sempre estudei, né? Então, eu fiz o ginásio e o colegial, o ginásio lá nesse bairro, no Taquaral. Depois, quando eu mudei para o Parque Tropical, o colegial eu fiz no Oculta Ciência, né? Que é uma escola bem famosa lá em Campinas. Naquela época, a gente tinha a opção de fazer humanas, exatas ou biológicas. E eu fiz na área de humanas. E aí, depois que terminou, eu esperei um pouquinho, né? Porque não tinha tantas opções como a gente tem hoje, tantas facilidades para fazer cursos como tem hoje. Então, por questões financeiras, eu não tinha ainda condição de fazer faculdade. Fiquei um tempo ainda só trabalhando, depois que eu vim ingressar no curso universitário. Mas você já trabalhava, conseguia manter seus estudos? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Hoje é proibido, mas naquela época a gente trabalhava já com 13 anos. É o que a gente não entende, né? Tiraria as pessoas da rua, né? Sim. Eu acho que essa questão dos 13 anos de idade é a questão da exploração. Porque se for parar para pensar, na minha época, com 13 anos de idade, eu não tinha registro. Era um serviço meio que de exploração. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tenta contemplar essa questão, né? Para não haver o abuso. Porque eu me lembro até no emprego que eu trabalhava e que ele me exigia que eu ficasse até mais de 6 horas da tarde. E se passasse das 6 horas da tarde, aí eu perdi a carona que eu tinha para ir para a escola. Né? Então, era meio complicado, tinha essa questão. Então, por isso que eu acho que hoje eles procuram tentar garantir um pouco a questão dos estudos, né, dos adolescentes. Mas eu acho que é uma época que, apesar de tudo, de todas as dificuldades, eu tenho boas recordações. Eu acho que eu devo muito a tudo que era na época, né? Desde a infância, que tinha um outro tipo de tratamento nas escolas. Ontem mesmo eu estava contando isso para o meu filho, que a gente tinha o respeito que tinha pelo professor. O professor entrava na sala de aula, você tinha que se colocar em pé, com os braços para trás, né? Jamais você podia responder ou levantar a voz para o professor, você fazia a honra à bandeira, coisa que hoje não tem mais, né? Então, perdeu muito a questão dos valores. Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. E, na verdade, não era medo que ele sentia, era o respeito mesmo. Né? Era respeito, não era medo não, era respeito. Tanto é que até hoje eu tenho recordações assim, de ótimos professores. Você não concorda também comigo? Como você dizia, embora você não fosse registrado, mas antes nós tínhamos que falava a carteira profissional de menores. Sim. Isso fazia com que as pessoas trabalhassem, já fizessem sua contribuição, consequentemente se aposentaria mais rápido. Sim. E hoje tiraram. Embora com os passar do tempo é outra mentalidade, mesmo às vezes para os jovens. Hoje eles estão sujeitos, eles estão na rua, sujeitos ao tráfico, uma série de são coisas. Políticas públicas porque são duas coisas diferentes, revistas, né? É que, como você falou, inversão de valores. Mas não era essa que se fazia com que os menores trabalhassem. Era uma oportunidade mesmo. Como você falou, normalmente, no seu tempo e também no meu tempo, os filhos trabalhavam para ajudar na família. Para ajudar na família. Então, isso daí veio a tirar, de repente, uma possibilidade. A responsabilidade, né? A gente tinha uma responsabilidade desde muito cedo, né? Verdade. Isso é bom. Eu acho que isso faz com que a gente se torne pessoas melhores. Você está morando em Sorocaba agora já há 16 anos, né? Não é agora, há 16 anos. Já se considera uma sorocabana? Já. Daqui eu não saio mais. Aqui eu até brinco, daqui eu saio só do caixão para Campinas para ser enterrada lá. Mas eu gosto muito daqui. Então, mas a sua trajetória de Campinas para Sorocaba, conte um pouco dessa. Então, eu trabalhava lá em Campinas, eu fiz serviço social, sou formada em serviço social na PUC Campinas. Trabalhei 16 anos em empresas lá, multinacional. E meu marido também trabalhava no comércio. E aí ele foi transferido aqui para Sorocaba. Então foi essa possibilidade de vir para cá, né? Aí quando ele foi transferido, ele ainda ficou um ano aqui e eu fiquei um ano lá. Mas aí começa a ficar muito complicado a distância, ter que viajar. E como aqui é uma cidade muito bonita, ele falava, vamos para Sorocaba, ela é uma cidade bonita, né? Porque o que me segurava muito é a família que eu tenho toda lá. Eu acabei falando, então vamos. Né? Quando eu conhecia Sorocaba muito antes, quando eu vim trabalhar em algumas ocasiões aqui, e quando eu vim eu não gostei da cidade.
Aí quando ele falou de Sorocaba, eu falei, credo, aquela cidade é feia, eu não quero ir. Ele falou, imagina, é lindo lá, vamos. Aí ele me trouxe um final de semana para a gente passear aqui. E eu fiquei encantada quando eu cheguei, porque era outra cidade, né? Você se sentiu acolhida? Repaginou. Sim. Aí foi então que eu decidi, né, de estar vindo para cá. E aí a gente veio de vez e acabou ficando. Hoje eu gosto muito daqui. Eu vou de vez em quando para Campinas para ver a família, né, para estar com a família. E também a distância não é muita, não. É 100 quilômetros. Mas eu gosto muito daqui. Fiz grandes amigos, tem pessoas assim que considero como se fosse da família. Você é casada, você tem Sim. filho? Tenho um filho de 24 anos. E na sua casa, todos têm esse amor pelos animais como você? Tem. Não como eu. Né, eu digo, já desde pequeno, desde Sim. jovem, se interessar por Sim. isso. Meu filho gosta muito de animais. Meu marido, na verdade, começou a aprender a gostar. Não que ele ame como eu, né? Nem como meu filho, mas gosta. Você tem quantos filhos? Tem um só. Tem um só? Tá, então. Humano um só, mas peludo bastante. Peludo e ele se interessou. E agora ele tem quantos anos mesmo? 24. 24. E qual é a profissão dele? Ele é estudante, faz engenharia civil. Engenharia civil. Isso. Ele não teve uma tendência por veterinária? Não, porque ele é meio molão para lidar com sangue, com tratamento, ele é meio molão. Mas eu, por exemplo, é uma profissão que eu gostaria de ter feito. Mas ele sempre apoiou o seu trabalho? Sim, ele me ajuda sempre que possível. Eliane, você disse que seu filho, ele não teve um interesse por veterinária. E você? Você gostaria ainda, ou tem essa pretensão de fazer veterinária? Bom, veterinária era o meu sonho, né? Só que eu não fiz. Por que era? Pode ser o sonho ainda. Pode. Não vou falar que não, mas é assim, que agora fica um pouco mais distante porque tem que estudar muito, é muita dedicação. E hoje, agora, a gente acaba investindo nos filhos, né? No caso do meu filho. Mas eu não sei se hoje eu faria mais. Porque a gente começa... Hoje tem que repensar. Hoje eu teria que repensar. Primeiro, pela necessidade do estudo, que tem que ser... Eu não sei se eu teria condições de estudar tudo de novo, porque é muita coisa que eu já, muitos anos eu não vejo, né? Teria muita dificuldade, talvez. Tem um lado bom da veterinária e tem um lado mais difícil. Por exemplo, fazer uma eutanásia, né? É mais complicado. Hoje eu não sei. Por eu ser protetora, talvez eu não consiga. Não sei. E, como diz meu marido, se eu fizer veterinária eu vou morrer de fome, porque eu vou atender tudo quanto é cachorro de rua e não vou ganhar para comer, né? Mas é uma profissão linda. Eu admiro demais, né? É uma profissão que, na minha infância, eu falava que eu queria ser veterinária. Eu não pude fazer porque, na época, realmente não tinha condições financeiras. Não tinha curso de veterinária como hoje tem. Hoje, aqui em Sorocaba, hoje tem 2 universidades, né? Em Campinas também tem. E na minha época, não. Na minha época, você tinha a opção de fazer na USP, em São Paulo, ou em Jaboticabal. Né? Não me lembro se tinha algum outro lugar. Acho que era só esses dois ou mais um outro lugar. E Botucatu. Então, era muito mais difícil, né? E eram tudo faculdades... não eram particular, era do Estado. Então, muito mais difícil de entrar. E aí acabou ficando. Foi um sonho que foi ficando para trás. Não é nem questão de tempo. Você acha que você conseguiria conciliar seu trabalho com... Na época? Não, agora, por exemplo. Agora? Não é nem pelo tempo. O tempo você conseguiria. Não, com o tempo... Hoje teria tempo para fazer, com certeza. Fazer veterinária. Hoje seria questão de investir mesmo financeiramente, porque não é um curso barato, né? E de se empenhar realmente em voltar a estudar. Ter aquele desejo de voltar a estudar de novo. Aquilo que você disse que hoje não faria, não é definitivo também. Não é. É questão de não pensar, né? Sempre bate. É que porque... assim, na verdade, eu teria que ter o apoio do marido, né? Ele falar, não, vai que eu te banco. Então, aí eu ia correndo. Se dependesse dele, nesse caso, você não faria. Dependendo dele não, porque na verdade agora ele está investindo no filho, né? Porque o filho está fazendo engenharia, faculdade paga, então você tem que investir nele. Mas ele trabalha também já? Na verdade, assim, ele faz alguns estágios, né? Mas assim, trabalho ele não fixo, tem um trabalho fixo não tem. Que ajude, no caso, para sustentar nas mensalidades? Não é como eu fui, por exemplo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já. Não saiam daí.
Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Apevo, nossa luta é por você. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte da sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios a seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótimas frequências em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza com profissionais capacitados para deixar homens, mulheres e crianças cada vez mais belos com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Apevo, nossa luta é por você. Estamos de volta. Hoje em nossos estúdios, Eliane Consorte, que é presidente de uma associação protetora de animais. Eliane, eu, telespectadores, ouvintes da Rádio Nova Tropical, gostaríamos de saber desde quando você criou essa relação amorosa com os animais. Isso vem da sua infância? Tem relação com a sua infância isso? Tem. Desde criança. Desde criança tenho esse amor pelos animais. E eu me lembro muito assim que que animal que aparecia, né, ali no bairro, animal que estava doentinho, machucado, o pessoal vinha conversar comigo, pedir minha ajuda, como se eu entendesse. Mas eu acho que o amor, né, que desde então eu já tinha, fazia com que de alguma forma eu tentasse solucionar ou encontrar alguma alternativa. Então eu sempre falava para minha mãe, mãe, deixa eu ficar com ele até arrumar um dono. Né? E aí alguns ficavam, outros eu acabava arrumando um dono de fato. Eu me lembro muito que teve uma situação de um animal machucado, que deveria ter sido atropelado, e eu não sabia o que fazer, né? E eu, naquela época, tinha os orelhões, eu liguei na zoonose lá de Campinas, pedi para falar com o veterinário, expliquei para ele, né? Falei para ele, porque veterinário era muito caro naquela época e era raro. Expliquei para ele como estava e ele, na maior bondade, tentou me explicar, me orientar o que eu podia dar um remedinho para tirar dor. Então, era uma relação que eu tenho desde assim, de criança mesmo, né? E uma outra coisa muito marcante é que naquela época tinha as carrocinhas. Sim. E eles odiavam ir na nossa rua, porque a gente juntava a criançada, a gente jogava pedra, a gente corria atrás, a gente tirava os cachorros que estavam presos, a gente soltava os animais, a gente chorava, gritava, era um horror. Então, eles tinham pavor de ir na nossa rua, porque a gente realmente, desde aquela época, a gente já não gostava. E uma outra coisa que me marcou muito, e até hoje eu tenho assim, uma certa resistência, é quando eu vejo animal brigando. Porque naquela época os cachorros brigavam e as pessoas, ao invés de separar, ficavam assistindo para ver quem ganhava. E eu chorava desesperadamente. Você presenciou essas coisas? Eu presenciava, eu chorava, eu pedia para as pessoas separarem e as pessoas ficavam olhando. Então, era uma coisa que me marcava muito, que me marcou muito e até hoje eu não gosto de ver. Quando tem briga de cachorro, realmente eu fico apavorada e tento separar.
E nessa época também, às vezes, as pessoas, para separar, pegavam um pedaço de madeira, ia bater ainda. Sim. Ocorreu também você ter visto cena como essas? Corria cachorro no cio, jogavam água, batia, né? Cachorro que estava cruzando, no caso, né, que a gente costuma falar assim, ele cobrindo, né, a cachorra, e as pessoas batiam, jogavam água, e nada a ver, não é isso que vai fazer com que o ato seja mais rápido ou não. Mas era muita má informação, muita ignorância, né? E você e até seus amigos estavam juntos, chegavam a interferir num caso como esse? Assim, eu era muito criança, né? Nessa época eu tinha, 7, 8 anos. Eu chorava desesperadamente, eu pedia, implorava. E tinha gente que não entendia o que eu sentia, né? E os adolescentes ali assistindo, eles achavam graça. Mas era uma coisa que me machucava muito. E isso também talvez foi uma maneira que fez, né, que você gostasse ainda mais, tivesse mais aquela vontade de cuidar de animais, justamente porque você viu uma coisa que era um absurdo. Na verdade, a sensação que eu tenho é que isso para mim é como se fosse uma missão dada por Deus. Eu tenho isso como uma missão. Porque é muito forte. E não deixa de ser uma missão mesmo, né? Não, eu acho que sabe? Porque é muito forte. Da mesma forma que existem pessoas, né, que têm aquela missão para uma determinada função, determinada atividade social, embora eu sendo assistente social, mas eu sinto que essa parte eu já cumpri, para mim essa parte com o animal é muito forte. E eu sinto que realmente é algo muito forte mesmo, é algo divino. E desde quando você faz parte da associação Anjos e Protetores dos Animais? E como você chegou até a associação? Então, a Anjos e Protetores, na verdade, ela nasceu da necessidade de um grupo de amigos. Porque eu, como protetora, né, eu morava num condomínio de prédio e fui resgatando. Meu primeiro resgate mais forte, que foi nesse prédio, foram 3 cachorros que estavam na rua. Elas estavam presas num caixote, né, presa literalmente num caixote, na rua. E o carro passando por ali, elas chorando, gritando. Elas conseguiram escapar e ficaram na rua correndo o risco de serem atropeladas. Eram 3 filhotes. E aí os funcionários vieram me chamar pedindo ajuda, né? Sabendo já que eu gostava de animais, que eu já cuidava dos animais que entravam ali. Aí eu fiquei desesperada. Fui lá, falei, não, vou ter que tirar esses animais daqui, né? E nós pegamos as 3 cachorras, 2 delas bem bravas. Aí nós pegamos, eu escondi elas dentro do condomínio, porque não tinha onde pôr, eu morava em apartamento. Escondemos eles lá. Aí no dia seguinte a gente conseguiu fazer uma casinha num terreno baldio, elas estavam com muita sarna. E ali eu comecei a tratar desses animais, né? E uma coisa que foi muito forte para mim foi que ali aquele terreno era um lugar bem assim, mato, né? E elas ficavam nesse canilzinho que a gente fez. Eu ia 3 vezes por dia para cuidar delas. E do nada vinha vindo uma pessoa, um homem daquele mato. Eu gelei, falei, gente do céu. Se esse cara quiser me roubar, fazer qualquer coisa, eu não tenho para onde correr. E foi tão forte que na hora que essas cachorras, sendo 3 filhotes, que elas viram ele se aproximando na minha direção, que ele podia passar do outro lado, elas viraram onça. As 3 que estavam correndo vieram na minha direção e ficaram tudo à minha volta, com os dentes mostrando para ele. Lhe dando proteção. Dando proteção. Aquele dia eu chorei. Realmente é emocionante. Mas, por outro lado, também é gratificante, né? Porque você vê realmente a gratidão do animal, né? Aquilo que eu estava dando para eles, aquele cuidado, aquele amor que eu estava dando, porque elas estavam abandonadas, elas me retribuíram mostrando o cuidado que elas estavam tendo comigo, né? A relação que já estavam tendo comigo. Esse cara se afastou porque realmente elas iam para cima dele. E possivelmente era a intenção deles mesmo. Era porque ele tinha toda a opção de passar do outro lado. E ele veio passar para o lado mais difícil, né? Então ficou muito forte. Depois que eu consegui tratar delas, vacinei, castrei, eu doei as 3. No momento de doar foi muito triste também, né? Que é a separação. Mas eu sei que elas ficaram bem doadas. Eu acompanhei por um bom tempo. Uma delas ainda ficou bem brava, né? Ficou um cão de guarda. E assim, foi onde fortaleceu ainda mais a minha ação como protetora aqui em Sorocaba, né? Lá em Campinas, meu ato de proteção que teve foi um pouco antes de eu vir embora para cá. Eu ainda trabalhava numa empresa. Eu indo
na avenida de carro, eu vi uma cachorra na pista, na guia, do outro lado, e 2 filhotes em cima. Eu fiquei apavorada com aquilo. Eu entrei na contramão e parei o carro bem na frente, porque ela tinha sido atropelada. E os filhotes cuidando daquela mãezinha, sabe? E todo mundo passando e ninguém ligando. Aí um rapaz veio, me ajudou, eu consegui colocar essa cachorra no carro e levei para a empresa. Olha que doida. Levei para a empresa, deixei lá na associação, no clube da empresa, e aquele dia eu fiquei o tempo todo tentando achar o dono dessa cachorra, ligando nas rádios, pedindo ajuda e tal. E aí eu consegui, né, pela rádio, eu consegui, essa cachorra foi para a zoonose, né? Ele falou, olha, eu posso levar a cachorra, os filhotes não, mas tem 3 dias para vir tirar ela daqui, porque senão eles iam eutanasiar. E aí eu consegui, eu achei a dona dessa cachorra. Então foi um outro ato muito assim, gratificante para mim. Os filhotes a gente conseguiu doar e a mãezinha voltou para a moça. A cachorra tinha escapou, morava ali perto e foi para a avenida com os filhotes. E aqui foi essas cachorras que já começaram, né, essa questão da causa, e os outros que eu já cuidava. Desses resgates, um que eu já cuidava, eu tenho uma até hoje, que é a Mel. A Mel já deve ter uns 15 anos, já está bem Essa velhinha. você ficou para você, então você tem. A Mel ficou uma comigo. cachorra. A Mel foi uma das Antes disso resgates. você não tinha cachorro? Sempre tive. Você sempre A minha teve vida cachorro? sempre foi ter animais. O único momento que eu não tive foi logo que eu casei, que eu fui morar em apartamento. E aí eu fiquei acho que uns 2 anos sem cachorro. Depois, quando eu mudei para um outro apartamento, eu já comecei. Já tive um outro cachorro, mas eu sempre tive. A minha vida sempre foi ter animal. E você sempre teve, você falou que fez a castração, a gente sabe que isso custa, não é barato também. Você teve ajuda para isso ou você bancou também? Dessas cachorras, esse na época? trabalho? Eu lembro que teve uma amiga daqui de Votorantim que me ajudou, que ela é protetora também, né? E ela me ajudou com as castrações. Ela que me orientou muito, inclusive, a questão de medicação. E então eu tive ajuda. E teve coisas que eu comprei, que eu paguei. E a associação surgiu Então, a partir daí? a partir da necessidade dos amigos. Então, assim, eu já comecei com essa parte de proteção. Aí uma outra moradora de lá também começou a cuidar dos animais. Na época ela brincava, é a louca dos cachorros, ela falava. Porque eu morava em apartamento com 5 cachorros. 2 médios, sendo vira-latas, né? Que tudo resgatados, eram 4 vira-latas resgatados. Ela brincava, a louca dos cachorros, ela falava. E aí apareceu um cachorro lá no condomínio, um pincher, meio velhinho. E as crianças começaram a judiar dele. E ela começou a tratar, ela começou a cuidar. E ela, então o marido falou, vamos pôr ele para dentro, antes que alguém faça alguma coisa com ele. Foi aí que ela começou, então, a questão, a jornada dela de protetora. Aí ela começou a cuidar, depois teve um outro gato que foi atropelado lá no estacionamento, que ele perdeu o olho, e ela viu, ela entrou em pânico. Aí ela se prontificou a cuidar dele. Uma outra que foi atropelada também, que era de uma moradora. Ela saiu do emprego para cuidar desses bichos. Então, a gente acabou se unindo, eu e ela, a gente na mesma jornada. Ela começou a construir uma casa, a gente colocava os animais lá, eu ia lá cuidar. E a gente resolveu, então, a gente começou a fazer feirinha junto, nós duas. Depois chegou mais uma outra pessoa, que também na mesma causa. E aí foi que a gente começou a discutir a possibilidade de criar, então, a ONG. Na verdade, assim... Ela é uma ONG? Então. É uma ONG. Ela existiu, né, só como um grupo informal, por uns 5 anos, mais ou menos. E há 1 ano a gente fez, então, toda a parte jurídica. Legalizou. Hoje ela tem CNPJ, tudo em dia, tudo certinho. Depois de legalizado, o que exatamente a associação faz? E como é o dia a dia da associação? Então, na verdade, a questão da legalização, ela te dá mais credibilidade perante as pessoas, né? Porque é diferente falar, é uma protetora, mas e aí, né? Agora, uma ONG não, você tem que prestar conta de tudo. Nós não somos abrigos. Abrigo é onde você tem um local, que você deixa os animais, tem uma pessoa lá, que tem vários canis. Não, nós somos lares temporários. Então, na minha casa eu tenho uma quantidade de animal, na casa dessa outra voluntária tem outro, na casa de outro, e assim vai. Conforme a disponibilidade que a gente tem nas casas, é que a gente vai fazendo os resgates, né? Cada uma vai fazendo os seus resgates. Aí a gente se ajuda mutuamente, com ração, com medicação, com tratamento veterinário, para levar nas feirinhas,
porque a gente faz feirinhas todos os finais de semana, todos os sábados. E vocês fazem doação? Doação dos animais, tanto dos nossos, como de animais da comunidade que chega, da sociedade, né? Então, às vezes animal de Votorantim, de Araçoiaba, de Sorocaba. Então, as pessoas entram na nossa página, fazem a inscrição, tendo vaga a gente vai colocando. Não doou, a pessoa vai buscar de volta, porque a gente não tem aonde colocar. E hoje se restringe a cães e gatos. Mas quando você fala esses animais que vocês pegam para cuidar, animais de rua, né? Animais de rua. Ele fica muito tempo com vocês ou sempre aparece Depende, alguém interessado? Depende da situação. Tem animais que ficam, que demandam mais tempo por conta de um tratamento, né? Porque muitas vezes a gente resgata o animal em situação péssima. Então, às vezes, ele leva meses para ele ficar realmente ficar bem, né? Ficar saudável. Até castrar, vacinar. E tem animais que são mais rápidos. Então, quando ele está apto para ir para a feirinha, tiver castrado e vacinado, vai para a feirinha. O filhote, quando ele está bem, está bonitinho, está vacinadinho e tal, vai para a feirinha. E como que é esse dia a dia de vocês? Por exemplo, você tem todos esses animais na sua casa. Quem cuida desse ou você agora só trabalha com os animais mesmo? Eu cuido da casa e dos animais. Então, eu que limpo, eu que trato, eu que dou medicação, que levo no veterinário, que dou o banho, corto as unhas. Então, é uma coisa que demanda, assim, bastante tempo. Né? Você falou exige bastante. As feirinhas também. Ela acontece quanto tempo? Todos ou os ela sábados. É frequente ou é de acordo com a quantidade de animais? Não, Como é que frequente. funciona? Todos os sábados nós temos em 3 locais. Eu não sei se pode falar os locais. Sim, pode? Sim. Então, a gente até tem que agradecer esse pessoal que dá apoio para nós. O Extra Santa Rosália, todos os sábados lá. A Cobase aqui do Panorâmico, que é aqui em Votorantim também, todos os sábados. A Cobase Itavuvu, todos os sábados. Que e o bom. Carrefour a cada 15 dias. Então, a E- gente tem final de semana totalmente ocupado. Então, vou aproveitar para você falar também quais as necessidades que a associação enfrenta atualmente, até as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo também, podem de repente estar ajudando. Tá. É assim, a dificuldade hoje é de mão de obra, vamos falar assim, de voluntários, né? Porque não é fácil você dedicar o seu sábado inteiro num calor, num sol, num dia gostoso, ensolarado, você ficar ali na feirinha, não é fácil. Então, a pessoa tem que abdicar de um sábado para estar indo, né? Então, a gente precisa de voluntários, pessoas que nos ajudem na feirinha. É uma ajuda que a gente precisa muito, que está bem escassa, né? Medicamentos, muitas vezes a pessoa tem medicamento que não usa mais para o seu animal. A gente sempre aceita porque a gente está sempre precisando. E o que não usa para os nossos, a gente acaba doando para outra protetora. Ração é uma necessidade que a gente também sempre tem, porque muita coisa a gente compra do nosso bolso, né? E a despesa maior que a gente tem, que a gente busca eventos, até fazer eventos, são com despesas veterinárias. Embora os veterinários nos ajudam, ainda assim é um custo alto, porque muitas vezes o animal tem que ficar internado, tem que ir para uma cirurgia, tem que ir para um tratamento mais demorado. Isso tudo demanda tempo e custo. Então, é onde encarece para nós. Então, a gente procura fazer alguns eventos para angariar fundos, tipo o almoço, né, almoço beneficente, rifas, bazares. Então, a gente procura... E a gente vende também as camisetas, vende adesivos, artesanatos. Tudo isso reverte para os animais. E mesmo as pessoas ajudando ainda não é suficiente para manter os animais que vocês dão esse tratamento, fica Não, porque o custo é alto, né? Então, assim, o animal adoece, você vai levar no veterinário, às vezes tem que passar com um especialista, tem que fazer um raio-x, tem que fazer um ultrassom, às vezes tem que ficar internado. Semana passada mesmo nós tivemos 3 filhotes que nós resgatamos, que ficaram quase uma semana internado, cada um, né? E vocês conseguem Depois doação? teve um gato. Vocês têm que o custo é por conta de vocês? Conta nossa. Então, algumas coisas a gente paga, outras a gente faz eventos para angariar o fundo, para pagar a clínica veterinária. Depois, quando o animal está apto, estiver saudável, aí vai para a feirinha, para doar. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. Vamos tomar um cafezinho. Fique conosco.
Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Apevo, nossa luta é por você. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte da sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios a seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótimas frequências em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza com profissionais capacitados para deixar homens, mulheres e crianças cada vez mais belos com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Apevo, nossa luta é por você. Há 4 anos, a unidade de saúde da Apevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a unidade de saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, nossa luta é por você. Estamos de volta com Eliane Consorte, que é presidente de uma associação protetora de animais. Eliane, nós estávamos falando sobre essa feirinha. Ela é muito interessante, até para as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, para que possam também estar procurando num caso. Eu queria que você desse mais detalhe sobre essa feirinha, porque às vezes fala simplesmente uma feirinha, é colocar algo até para vender ou coisa parecida. Tá. Então, acontece todos os sábados, né? Como que funciona? Os animais que vão na feirinha são os animais resgatados por nós, pela Anjos e Protetores, e nós também abrimos para a população. Ela pode entrar na nossa página do Facebook, Anjos e Protetores, e lá fazer a inscrição. É lógico que tem alguns critérios, o animal tem que estar bem de saúde. Se ele tiver com 6 meses, tem que ser castrado e vacinado, porque é uma lei municipal e a gente atende a lei municipal. Se não tiver castrado e vacinado, a gente exige que faça isso primeiro. Tanto filhotes quanto adultos tem que estar sem pulga, sem carrapato, limpinho, né? E aí a pessoa leva, nesse período, a gente vai, monta toda a feirinha, nossa tenda, né? Nas Cobases, eles fornecem as tendas. E já não é Extra Carrefour, não. A gente monta o cercado, tudo bonitinho, a pessoa leva, a gente faz a inscrição dela e o animal fica ali aquele período até que ele consiga um dono. Se ele não conseguir, ele volta com essa pessoa e aí volta para outra feirinha. Mas tudo isso já é pré-agendado, não é simplesmente eu levo... Chega lá e levar, não. Não, nós não aceitamos. Já é pré-agendado. É porque tem a quantidade certa de animais, nós não misturamos ninhadas, então tem a quantidade certa dos equipamentos. Então, ela não pode levar e simplesmente querer colocar lá, tá? Agora, qualquer um pode adotar? Não. Nós somos bem chatos, tá? Somos bem criteriosos. Por quê? Justamente para evitar o abandono, evitar os maus tratos, e nós só queremos que as pessoas que adotem sejam pessoas realmente responsáveis. E consciente. E consciente, porque é posse responsável. O que é posse responsável? Se eu tenho que amar e cuidar e proteger. Se eu não vou amar, não vou cuidar e não vou proteger, é melhor que eu não tenha. Então, a pessoa tem que saber que o animal tem que caber no bolso dela, porque ela vai ter despesas com o veterinário, ela vai ter que dar vacina anualmente, enquanto esse animal for vivo. Se esse animal fica doente, ele tem que ir para a veterinária e tomar medicação. Tem que colocar um antiparasita. Hoje, por conta da leishmaniose, né, que está atingindo as cidades daqui, então as pessoas têm que se preocupar com isso, em colocar uma coleira que não é barata, ou um remédio
1 por 1, que é no pescoço, ou vacina contra a leishmaniose, isso custa. Todos da família têm que desejar esse animal, porque senão, eu quero o cachorro, mas meu marido não quer, então fica aquela briga familiar, né? Então, a pessoa tem que ter essa consciência. É melhor que não o faça, né? Se todos da família ou todos que dividem o terreno não querem, é melhor que não tenha. Tem que ser uma casa segura, que o animal não fuja, principalmente gatos que vão muito para a rua, e indo para a rua corre o risco de ser atropelado e ser envenenado, né? Enfim, tem uma série de critérios. Então, tem um questionário de 10 questões, tem uma declaração, tem a entrevista mais o termo. Tem tudo isso para depois, então, estar apto ou não para adotar. E aí a gente faz acompanhamento. No acompanhamento, se a gente verificar que ele está sendo negligente com o animal ou que ele emitiu, a gente pode tirar ele e ainda responder processo. Atualmente, quantos animais você tem agora disponível para adoção? Disponível para adoção? Eu acho que entre cães, acho que uns 30 mais ou menos, 35 por aí. E gatos, acho que em torno de 20, 25, que estão conosco, tá? Agora, a média de feirinhas que a gente doa vai variar também. Então, vamos supor, tem final de semana que doa 15, tem final de semana que doa 10, tem final de semana que vai doar 20. Depende da movimentação, da onde é a feirinha, e aí... Mas a grande maioria dos dias, eles acabam doando quase que todos que vocês levam, ou não? Já teve feirinha de doar todos, tem feirinha que não, depende muito da data. Essa época agora começa a diminuir, porque as pessoas estão voltadas para as festas de final de ano, para férias, então a pessoa não quer adotar animal nessa época, pelo contrário, nessa época aumenta os abandonos. Que a pessoa quer viajar e abandona o bicho. Qual é a realidade dos animais que vivem na rua hoje, atualmente? São muitos ainda? Tem muitos. Muito animal. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho que você faz também. Sim. Mas mesmo assim tem bastante. Embora tenha a lei, ainda existe. Primeiro porque existe aquela cultura de deixar dar voltinha. Então fica difícil até a gente mensurar se determinados animais que você vê na rua, se eles têm dono ou se eles são abandonados. Às vezes a gente consegue identificar pelo comportamento do animal ou pelo estado de saúde dele, tá? Mas ainda existe muito caso de abandono, muitos animais ainda que estão na rua à procura de um lar, ou porque se perderam, ou porque realmente foram abandonados. Embora a proteção tenha crescido, muitas ações, leis, mas ainda assim ainda tem bastante. Aconteceu algum caso de vocês recolher o animal e ele ter, como você citou, em ter um dono? Já aconteceu. Aconteceu? Já. E como é que transcorre isso entre Então, o aí dono e a vocês? gente vai conversar com a pessoa, para querer entender o porquê que esse animal estava na rua. Já houve caso de ter escapado, e aí a pessoa tomou providência e não mais aconteceu, e aí a gente acompanhou. E teve casos de que essa pessoa vivia deixando o animal na rua mesmo. Que era para que desaparecesse mesmo? Não se importava. Aí quando a gente vê que não tem muito interesse, a gente não devolve. Hoje, maltratar ou abandonar o animal é crime, nós sabemos disso, existe uma lei. A lei tem sido exercida mesmo, assim, com rigor, porque nós sabemos que existem muitas leis, né, mas eles são apenas teoria, que na prática não funciona. Acontece também, nesse caso dos animais? Acontece. É a Lei 9.605/98, artigo 32, que ela prevê, né, a questão dos maus tratos e do abandono, mas assim, é uma lei ainda que está branda e é uma lei ainda que não tem muita fiscalização. Então, o que precisa melhorar nela é a questão da fiscalização, tá? A lei existe. É igual a lei contra fogos de artifício também, que foi uma luta nossa, né? Ela proíbe a soltura de fogos de artifícios com ruído nas vias públicas, justamente pensando não só nos animais, mas também em idosos, em pessoas doentes, mas a gente percebe que ainda as pessoas também não respeitam pela falta de fiscalização. Então, qual é a ideia? Está sendo criado o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais aqui em Sorocaba, que uma delas é justamente prever ação de políticas públicas que seja mandado para que os vereadores criem projetos, né, para melhorar isso. A questão da fiscalização
tanto da Lei 9.605/98, quanto essa de fogos de artifício, para que realmente elas sejam mais pesadas e tenham uma fiscalização e sejam mais ágeis, porque hoje é muito demorado um processo. Você faz a reclamação no 156, eles têm até 20 dias para averiguar, em 20 dias o animal pode estar morto. Então, nós queremos agilizar esse processo. Mas e vocês, quanto ONG, vocês fazem esse trabalho de conscientização? Fazemos. De alguma maneira, ou pela rede social, Fazemos. Enfim, algum cartaz? Sim. Como é que funciona? Nós fazemos nas escolas. Hoje mesmo eu fui na escola Getúlio Vargas, né, ali na avenida. Nós fizemos palestra lá para as crianças. Em novembro agora a gente volta a pegar outra turma, falando da posse responsável, né? Então a gente faz nas escolas, se empresa chamar a gente vai também, condomínio nós vamos também, aonde chama a gente vai. Nós usamos a rede social também como meio de canal educativo, né? E também a gente tem um material que a gente entrega nas feirinhas, falando também da posse responsável, e nas feirinhas também a gente desenvolve esse trabalho. Eu acho que uma das formas inteligente, muito interessante, é fazer nas escolas, que os filhos vão procurar educar os pais a respeito disso. Exatamente. Não é verdade? Essa é a ideia. Pegar as crianças, porque são elas que vão poder realmente mobilizar e tentar colocar na cabeça daquele pai que não aceita a castração na cachorra, que não aceita que o animal não pode dar a volta sozinho, que não aceita, que acha que pode soltar fogos de artifício. Então, é através das crianças que a gente entende que eles são facilitadores desse processo aí de que realmente garantir mais a condição de vida do animal, a qualidade de vida. Você falou que você usa a rede social também, né? Sim. Para fazer a divulgação. Você recorre a elas também para divulgar ou pedir ajuda? Divulgar, por exemplo, a ONG e pedir ajuda, que todos podem estar colaborando? Sim. Facebook e Instagram. Hoje a gente usa os dois. Postamos lá a rifa, os eventos que a gente faz. Hoje nós estamos numa campanha que a gente está participando do aniversário da Cobase, para as pessoas votarem, para ajudar a gente a ganhar votos, e as mais votadas ganharão ração. Então a gente usa o Facebook praticamente para tudo, mesmo para um resgate, que a gente precisa de alguma medicação ou de alguma ajuda financeira, tudo é utilizado pelo Facebook. Vocês chegaram a mensurar nessas fontes de comunicação o qual que está tendo um retorno mais rápido? O Facebook. É o Face, então seria a rede social mesmo que dá esse, o Facebook. Que dá esse retorno. Sim. Né? Eliane, como seria para você um mundo perfeito com relação ao bem-estar dos animais? Porque você que trabalha, você sente, você vivencia isso no dia a dia. Para mim, um mundo perfeito seria se as pessoas tivessem mais consciência, mais amor pelo animal, mais respeito, né? De que forma? Castrando seus animais, vacinando, colocando um microchip para que ele não se perca, que a gente identifique sempre que necessário, que as pessoas realmente respeitassem, lhe dando um lar amoroso e seguro, não sofresse maus tratos. Isso para nós é oferecer assistência veterinária sempre que precisa. Enfim, isso para mim seria o ideal. Agora, se a gente não consegue chegar no ideal e tem todas essas falhas, para mim seria então a criação de penas, de leis realmente que tivesse penas bem severas e que tivesse uma fiscalização bem eficaz, para você poder identificar aquela pessoa que causou maus tratos, que abandonou e que ela pagasse bem caro por isso, para não se repetir. Tudo que você está colocando aí no seu modo de ver as coisas, você acha que isso é utopia? Você acredita que um dia isso pode acontecer? Eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, eu acredito piamente. Eu acho, porque teve país na Europa que conseguiu, porque nós não vamos poder conseguir. Então, essa pergunta Holanda, por exemplo. É porque eu acho que nós temos que acreditar mesmo. Canadá. Quando eu acredito, eu vejo que eu consigo transmitir a alguém aquilo que eu acredito, não é verdade? Sim, nós acreditamos nisso e lutamos por isso, né? É diferente assim, nós não fazemos só a proteção cuidando só do animal, a gente vai lá junto na Câmara dos Vereadores, conversar, negociar com eles, para criar políticas públicas para que realmente ele possa rever a parte da questão dos animais. Nessa época de eleição de deputados, nós fizemos vários debates com
com deputados, com candidatos, para ouvir a proposta deles e para que eles assinassem um compromisso na causa animal. Então é uma coisa assim que não fica só no imediatismo, no socorrer o animal, mas também vai no engajamento político para que a gente possa realmente, efetivamente, ter políticas públicas que venham garantir os direitos dos animais. Como será? Você já deve ter programado, a ONG deve ter programado, o próximo evento. Para angariar fundos? Para angariar fundos, ou até a própria feirinha. Feirinha todos os sábados tem. Então, sábado, todos os sábados, rigorosamente. Rigorosamente. Sábado agora tem no Extra de novo, das 10 às 17, com base da Vuvu das 10 às 17, do Panorâmico das 10 às 18 horas. No Panorâmico é à noite. É até um pouco mais tarde e é dentro da loja. No Itavuvu também é dentro da loja. No Extra, na entrada do Extra, ali na Chaminé. No Carrefour é cada 15 dias. Foi sábado agora, nós não temos ainda agenda. E nós fazemos eventos também para angariar, que agora deve acontecer algum em novembro, que a gente vai divulgar pelo Facebook. A gente ainda está fechando data e cardápio. Nós falávamos no início, mas eu gostaria de saber qual o seu sentimento quando você vê hoje, atual. Você falava quando vocês eram adolescente, né? Mas hoje você vê alguém maltratando um animal. Qual o sentimento, você que trabalha, você faz tudo para que o animal seja protegido, quando você depara com uma situação dessa? A indignação e revolta. Eu fico bem brava. Eu vou para cima mesmo no sentido de fazer com que a lei ele seja autuado, né? Que ele responda por isso. A gente resgata, se for o caso, o animal. A gente tira o animal dessa pessoa. Se vê realmente que tem situação de maus tratos, a gente chama a patrulha ambiental, enfim, a gente faz tudo que tem que fazer porque a gente tem que preservar a vida do animal. O nosso foco é sempre os cuidados com o animal. E você já deparou com uma situação mesmo bem constrangedora? Bastante. Não é uma, então são várias. Várias. Muitos deles a gente acaba respondendo processo, porque a pessoa, apesar de estar maltratando o animal, ela se acha no direito de processar. Mas não tem problema, a gente tem medo. A justiça está aí, a gente acredita nela. E é o trabalho que se propôs a fazer, tem que ser feito? Tem que ser feito. Mas nós já tivemos casos, sim, vários. Eu devo ter, acho que uns 3, 4 processos. Então, deixa para nós o Face que as pessoas podem se comunicarem, o telefone, tá. Assim para que as pessoas que puderem ajudar e quiserem ajudar, eles sabem onde estar procurando. Tá. No Facebook, a página é Anjos e Protetores, né? Esse símbolo aqui, Anjos e Protetores. E o Instagram também, Anjos e Protetores. Telefone seria o meu, no caso particular, 996-581361 ou 3293-2497. Nós, como eu disse, não somos um abrigo, nós não temos uma sede. Nós somos lares temporários. Mas vocês têm um trabalho com os animais. Isso que é o mais importante. Trabalho árduo, mas assim, que envolve muito amor, muito respeito. Então, a doação pode ser em espécie ou ração, medicamento. Peitoral, caminha, coberta, roupa cirúrgica. O que a pessoa tiver, eu não quero mais, a gente aceita. Graças a Deus tem pessoas que têm reconhecido muito o nosso trabalho, algumas pessoas que têm nos ajudado. Tanto é que quando a gente faz evento, a gente consegue vender um número significativo de convites para almoço, e isso nos ajuda bem pagar os veterinários, né? E graças a Deus a gente está conseguindo. Queria fazer um pedido a vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical. A Eliane contou tudo que ela passa, tudo que ela faz, o sacrifício, estar buscando essa ajuda. Então você também que já tem um animal, sabe como é que funciona? Ajude para que ela possa melhorar esse trabalho que ela já faz com todo o sacrifício, às vezes até com necessidade de alguma coisa, mas tudo que você puder doar é sempre bem-vindo. Eliane, foi muito bom tê-la aqui conosco. Muito obrigado, eu acho que esclareceu bastante. Espero que você tenha bastante sucesso. Obrigada. Nesse trabalho, porque é um trabalho, como você disse, é dádiva de Deus, né? Continue fazendo esse trabalho. Suas considerações finais. Eu agradeço, né? Eu acho muito importante quando vocês abrem o espaço para que a gente possa falar, né, da posse responsável, para falar do amor e do respeito que a gente deve ter com o animal. O que eu peço realmente é para que a população comece a observar essa questão da necessidade de ter um animal
e cuidar realmente de fato, como deve ser cuidado. Quem ama, cuida e protege, que leve isso realmente para o seu animal, que olhe ele como se fosse um membro da família e não como um material, como um objeto. Não quero mais, eu simplesmente descarto. Porque eles também são criaturas de Deus. A pessoa tem que ter isso em mente. Então, antes de falar, eu vou doar meu animal, faça um pouquinho de sacrifício. Por que você vai doar aquele que está anos com você, te trazendo amor, te trazendo felicidade? Porque o amor do animal para com a gente é incondicional. Eles nos amam independente da sua atitude, do seu humor, eles te amam. É diferente de nós seres humanos. Então a gente tem muito que aprender com eles, né? Acho que talvez por isso até que eles vivam tão pouco. Porque o amor que eles nos dão é muito maior do que nós podemos dar para eles. Então é isso que eu gostaria de pedir. Só tenha um animal se realmente pode cuidar. E se for ter, que cuide, ame e respeite. Senão é melhor não ter. Terminamos aqui mais um programa na PevoCom. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Fique com Deus.